Onarjen yojen objan sam, Pemagezar dompola, Yatsen chogin yodrumye, Pemajun heshik sudrag, Cordo candro mampecor, Ceci Jesu dag drupcia, Gingi lopci arshexu sol, Guru pe masiji hum. Onarjen yujen objan sam, Pe magezar don pola, Yatsen chogen yodrum nye, Pemajun eshek sudrak, Cordo candro mampeakor, Ceci Jesu dag drupcia, Ginge lopci arshek sol, Guru pe masigia hum. Onarjen yojen objan sam, Pe magezar don pola, Yatsen chogin yodrum nye, Pe majun eshek sudrag, Ordo candro mampecor, Ceci Jesu dag drupcia, Ginge lopci arshexu sol, Guru pe masiji hum. Sanje chodan sochi chonam la, Juncho bardo dagni chapsuchi, Dage jen soji pesonanchi, Drola penchir sanje drupa harsho. Sanje chodan sochi chonam la, Joncho bardo dagne chapsuchi, Dagi jen soje pesonanchi, Drola penchir sanje drupa harsho. Sanje chodan sochi chonam la, Joncho bardo dagne chapsuchi, Dagi jen soji pesonanchi, Drola penchir sanje drupa harsho. Oha hum benzara guru pema siji hum. 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 Oha hum benzara guru pema siji hum.
Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Om Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Om Gate Gate Paragate Parasangate 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 Bodhisoha. Boa noite. E aí, pessoal? Pronto, áudio liberado. Bem, bom. Alguém tem alguma pergunta, se alguma coisa que queira trazer de início? Eu, Sim, Norine, salvando o grupo. boa noite, amor, tudo bom, gente? É, uma coisa que eu tenho uma curiosidade há algum tempo, mas ontem, quando o Lama pegou aquele texto, até que eu te mandei, do Clarificando a Luz, né, a luz clarificante, do Jamian Kelsen, Uhum. ele falou que aquilo era uma bênção que ele estava dando e que quem lesse, quem ouvisse, e você estava sendo abençoado. Às vezes eu acho, hum, sei lá, eu tenho algumas questões assim que eu não entendo muito. Você lê um texto, você sente recebendo bênçãos. Isso é uma coisa muito tradicional, né, no budismo. Assim, quando você é abençoado na cabeça com a prajna, para mim, sei lá, algum outro texto assim. Como é que é isso de fato? Isso é uma imagem? Como é que é isso, Marcelo? Como que funciona esse mecanismo das bênçãos, né? É, Veja, toda ação intencional, ela tem um poder, ela tem uma força de execução, tudo.
né? No samsara comum, a gente foca a mente numa direção, tipo, vou varrer o chão. Coloca a intenção, pega a vassoura e sai varrendo o chão, né? Então tem um poder naquilo, aquilo executa algo. Então, quando, especialmente um ser realizado, especialmente, né? Quando ele coloca, faz uma prece de aspiração, uma prece de bênçãos, alguma coisa assim, ele coloca uma intenção naquele texto. Então, aquelas palavras, elas estão magnetizadas por uma sabedoria, por uma força mental de alguém que tinha a realização daquilo, de alguém que transmitiu aquela realização através daquelas palavras. Uhum. Então, aí quando a gente recebe de uma outra pessoa, por exemplo, a transmissão daquele texto, como foi o caso, né, o Lama, ele pega um texto, né, de Dhammakiense Chokilodro, e aí ele transmite aquilo para a Sangha. Então, o Lama está repassando essa corrente de intenção. Então, as bênçãos, obviamente que não é uma coisa que vem apenas de fora e que fura meu fluxo mental, de alguma forma me altera de um modo unidirecional. As bênçãos, elas fluem quando há uma coemergência, quando há uma abertura, né, por parte do aluno e do mestre, né? Então, é um encontro de duas mentes, a gente pode dizer que é a bênção. Então, os seres de sabedoria, os seres que têm uma bodhicitta infinita, eles querem realmente que todos os outros se libertem, que fiquem bem, que sejam felizes, genuinamente, sem esperar absolutamente nada em troca, né? Assim, a grande compaixão, né? Maha Karuna, que vem de Avalokitesvara e se manifesta através dos mestres. Então, essa grande compaixão, ela está emanando as bênçãos quase que o tempo todo. Quase não, o tempo todo. Mas os seres podem se conectar a esse fluxo de bênçãos ou não. Então, por exemplo, o que o Lama fez, ele abriu, né, esse espaço, as pessoas ouvem aquilo, entendem uma parte, não entendem outra parte, mas elas estão se abrindo para se conectar a essa intenção iluminada. Mesma coisa quando a gente faz a prece de 7 linhas aqui no início. Então, a gente sai de uma mente comum, de uma mente que estava lá apenas pensando nas coisas do dia a dia, né? Que resolveu isso, resolveu aquilo, tá um tal problema, lembra das pessoas, das conversas. A gente recita a prece de 7 linhas, por exemplo, né? Rum, começa, Orgenyu. Então a gente está abrindo um espaço na nossa mente, assim, para se conectar à mandala de Guru Rinpoche. Ele está lá, emanando aquilo como o sol. Uhum. Agora, se a gente é capaz de se conectar àquilo ou não, depende da nossa posição mental. Então, as bênçãos funcionam assim, por É uma tipo Guru Yoga. inseparatividade. Não, é tipo, não, é exatamente o Guru Yoga. É isso aí. É outro termo, né, para descrever como que se dá o encontro de duas mentes. Eu acho boa essa expressão que o Trungpa Rinpoche usa, né, do além do materialismo espiritual, quando a gente encontra o mestre, a mestra. Então, a transmissão vai se dar quando houver o encontro das duas mentes. O que é o encontro das duas mentes? O mestre está lá estável numa posição de lucidez, de sabedoria. E os alunos, alunas estão todos tentando acessar a mesma sabedoria que o mestre já acessa. Porque todos têm, por natureza primordial, essa sabedoria. Então não é algo que o aluno tenha que obter do mestre, como se ele pudesse retirar algo e pegar para ele. Não, o mestre é apenas um espelho. Ele é um espelho para a nossa própria natureza búdica. Então, alguém que manifesta a natureza búdica, ele atua como um espelho para nós, para que a nossa natureza búdica também se veja diante da dele. E aí, quando a gente se vê, isso é Guru Yoga, isso é a transmissão das bênçãos, isso é a transmissão da linhagem, né? Ou seja, alguém que realizou aquilo conseguiu ajudar o outro a acessar a mesma região, né? Então, as bênçãos são assim. As bênçãos nunca são externas. Claro que existe um certo poder no nível relativo também. Por exemplo, um mestre, uma mestra entra na casa de alguém e faz algum tipo de movimento relativo mesmo e altera a energia do lugar, por exemplo. Isso pode acontecer sim, no nível mais grosseiro. E aquilo ter, né, influências na vida da pessoa. Agora, aqui, o que o Lama está trazendo é a transmissão do Dharma mesmo, ou seja, não é só receber algo de alguém, mas de acessar o mesmo lugar que esse alguém acessou, né? Uhum. Então, a linguagem, às vezes, pode parecer até meio cristã,
né? Receber as bênçãos, alguma coisa assim, uma benedição, né? Aquilo vem carregado às vezes de significados que a gente não acredita mais, ou que a gente tem assim um olhar meio, né, meio Uhum. religioso demais, assim, né? Se eu quisesse ficar só no aspecto religioso, eu não estava no budismo, eu estava numa outra religião mais ritualística, mais elaborada, né? Então a gente quer entender as coisas, quer clareza. Então, às vezes, a linguagem que nos faltam, né, as palavras, né, na nossa língua para traduzir os sentidos exatos, né, do sânscrito, do tibetano, do chinês. Então, a gente usa essas palavras que já tem uma conotação toda, né, assim, religiosa e às vezes até meio, né, por exemplo, pega um exemplo, né, a gente lê na sadhana a inexprimível confissão suprema. Então, confissão é uma palavra carregada de peso. Bom, confissão é assim, alguém está lá num tribunal do júri e confessa alguma coisa. Sim, eu matei, né? Ou confissão era aquela coisa do confessionário. Tinha um homem vestido de preto que ficava lá dentro de um quadradinho fechado e você ia ali do lado e falava: Padre, eu vi um vídeo pornô. Padre, eu fumei um cigarro. Padre, eu fiquei olhando pela fechadura minha prima trocar de roupa. Aquelas coisas assim, né? Que a pessoa ia contar no confessionário, né? Então carrega pra gente, daí você vai receber uma penitência. 100 Pai Nossos, 500 Ave Marias, de joelho lá no banquinho lá da igreja, né? Então é um exemplo, né? Do catolicismo, né? Que a gente carrega, por exemplo, né? Então, as palavras vêm, carregam seus sentidos, né? E aquilo às vezes pode ser meio aversivo para nós. Então, algumas palavras do budismo eu demorei assim também para, sabe, para acolher melhor. Bênção é uma delas, assim, né? Receber as bênçãos, né? Que bênção, isso aí é coisa esquisita, né? Mas a gente vai entendendo. Quando a gente vai entendendo mais profundamente, né, o fato de que as mentes não são separadas e que sim, esse mecanismo, né, de Guru Yoga, de entrega, de abertura, é, não é uma entrega dualista, é uma entrega de inseparatividade da mente do Buda com a própria natureza da minha mente. Aí aquilo faz sentido. Aí por isso que o Vajrayana vai ao extremo da devoção de fazer o que o mestre, a mestra te mandarem. Se eles te mandarem se jogar do precipício, você se joga, né? Um nível assim de entrega e confiança total, porque não há mais nenhum apego à vida comum, mas há a noção de que a manifestação da mente búdica através do mestre é perfeita. Então esse é um tema do Vajrayana bem complexo. Então no Vajrayana, depois de um certo ponto, o aluno não questiona mais as ações do mestre ou da mestra. Vocês imaginem se Naropa tivesse questionado o que Tilopa começou a fazer com ele. Lembram das 12 grandes provações pelas quais Naropa passou na mão de Tilopa? Já começa que Naropa encontra Tilopa, é um mendigo, não toma banho, tá lá matando peixes, aquela situação esquisitérrima, né? Do primeiro encontro dos dois. E aí Tilopa, para acelerar, assim, vamos dizer, a purificação do karma do Naropa, ele faz o Naropa passar por coisas absurdas, né? Como a gente lembra, assim, mandava ele roubar, mandava ele atacar alguém, mandava ele se jogar de algum lugar. Ou como o Marpa fez com Milarepa, né? Quase matou o Milarepa várias vezes. E tem várias, né, situações como essas na história do budismo. Então é um método, né? É um método do tântrico extremo, assim, né? O método dos Mahasiddhas, os grandes yogis de louca sabedoria em geral, né? Então chega nesse extremo, é um não duvidar mais, que pode parecer um fanatismo. Seria fanatismo se essa devoção total fosse alguém que não tem realização, aí seria problemático. Mas se é alguém que tem realização genuína, a gente pode se entregar e confiar que aquilo não vai ter erro, assim. Você não vai, né, cair num buraco assim, né, de confusão. Só que para chegar nesse ponto, com certeza, a gente tem que purificar, né, nosso caminho, nossa prática. Então a gente parte de uma prática mais externa, mais individualista, e ela vai se tornando progressivamente a prática de Guru Yoga, né, relativa e absoluta. Então,
no início, o Guru Yoga Absoluta fica mais fácil, porque a gente olha para o Buda, olha para Samantabhadra, e aí sim, eles são Budas. A gente reconhece isso com mais facilidade. Mas com o tempo, a gente vai reconhecer que o nosso próprio mestre é o Buda manifesto. Então, Milarepa fala isso para Gampopa, né, claramente. Quando chegar o momento em que você olhar para esse velho pai e reconhecer o próprio Buda Vajradhara, né, e você não tiver a menor dúvida quanto a isso, então sua mente também terá realizado, né, a natureza de Buda. Então, esse é um processo, né, de purificação. Quanto mais obtusa a minha visão, menos capacidade de ver o Buda nos outros. Quanto mais purificada a minha visão kármica, maior minha capacidade de enxergar os Budas em todas as direções. Então se diz que o Nirmanakaya, o Buda em corpo, é visto pela purificação grosseira do karma, das emoções perturbadoras. O Sambhogakaya é visto pela purificação mais avançada dos obstáculos cognitivos, ou seja, da ignorância, né, da dualidade. E o Dharmakaya, ele é realizado pela purificação total dos obstáculos, tanto emocionais quanto cognitivos. Então, a gente vai realizar, né, os 3 kayas do Buda através de um processo progressivo de liberação da confusão. Então, por isso que é interessante. Eu sempre gosto de lembrar, se a pessoa não vê, por exemplo, o Buda no Dalai Lama, como é que ela vai ver o Buda em si mesmo? Como é que ela vai, né, manifestar a natureza de Buda se ela ainda olha para os mestres e mestres? Eu peguei o Dalai Lama como exemplo, né? Poderia ser qualquer outro mestre, o mestre que alguém tenha conexão. Se eu não consigo enxergar, né, a natureza de Buda naqueles que aparentemente manifestam de modo mais contínuo essa sabedoria, então aí que chance tenho eu? Ainda não tenho nenhuma, porque eu ainda olho para os seres e vejo seres sencientes, dualistas. Né? Quando eu olhar para os seres e começar a ver manifestações da natureza búdica, porque eu já estou manifestando a natureza búdica, né? Tudo é com emergência, né? O mundo todo é uma bolha espelhada, na qual eu estou dentro da bolha, e para onde eu olho, eu vejo minha mente. Eu vejo minha mente em todas as direções. Eu não vejo os outros, eu não vejo nada externo. Tudo que eu vejo é projeção confusa da minha laya vijnana, da minha estrutura kármica. Não tem nada externo à minha mente. Eu vivo na minha mente o tempo todo, não tem outro lugar para eu viver. Né, as cores que eu vejo, os formatos, as pessoas, são todas imagens, né, construídas a partir da minha estrutura kármica, do meu aparelho sensorial, do tipo de corpo que eu manifestei, em qual reino eu nasci, né? Então, o Buda é aquele que fura a bolha. Então, ao invés de o Buda ver apenas aquilo que a estrutura de Alaya Vijnana dele constrói ao redor dele, ele explode a bolha e a mente dele se funde, né, com a mente primordial, que sempre já estava lá. E aí é como é o exemplo da água da garrafa do oceano também. Quando a água da garrafa percebe que ela nunca foi separada da água do oceano de verdade. Então aí sim um Buda enxerga as coisas como realmente são e não apenas suas projeções internas, né, diante das coisas. Tudo bem? Então assim que funciona o mecanismo das bênçãos. A gente deveria sim rezar, se conectar, pedir, aspirar, né? Eu quero realizar a natureza de Buda, sim, porque mesmo esse ser que quer, ele vai se dissolver no processo de realizar, mas sem a intenção é mais difícil. Então essa intenção ela nos acompanha por um longo tempo. Né? A gente constrói essa bodhicitta relativa que vai se dissolver lá na bodhicitta absoluta no final, mas que a bodhicitta absoluta, aí completamente livre, manifesta de novo a bodhicitta relativa de modo completamente puro, não dual. Esse é o caminho. Né? Muito bem. Então, vamos para o nosso texto, na página 50, finalzinho da página 56. O texto que a Miki postou hoje.
finalzinho da página 56, item 2.9. Shamatha e a prática da presença. Aí nós vamos fazer shamatha, porque o Lama está descrevendo a prática, né? Aí nós vamos fazer shamatha. Em shamatha, pessoal, não tem originação dependente. Não tem elemento terra, não tem elemento água, não tem nada disso. Nós não estamos construindo nada, nem esperando nada. Nós estamos simplesmente praticando iluminação, porque ela não dá certo. Eu chamo de shamatha, mas se der certo é iluminação. Porque, em princípio, eu simplesmente sento no estado natural. Mas, de modo geral, o máximo que a gente consegue é suspender as ações comuns da mente, que seria apenas shamatha. Então, eu posso praticar shamatha, ou seja, a prática de estabilização da mente, dentro do samsara, que seria apenas diminuir o movimento do fluxo mental e focar, ou eu posso praticar shamatha dentro da mente lúcida, da iluminação, da presença. Em ambos os casos, eu estou praticando shamatha, só que num caso é de modo dual e no outro caso é de modo não dual. Então, qual a diferença entre shamatha e a prática da presença? Por exemplo, a prática da própria iluminação? Em primeiro lugar, na prática de shamatha, não tem nada que não seja a própria mente primordial ali. É assim, a mente primordial não falta, ela está ali. Aliás, toda a confusão, os infernos também, mente primordial também. Mas aqui eu estou na experiência de shamatha. A diferença é a oitava consciência, né? A Laya Vijnana. Na oitava consciência eu estou dentro do mundo e, portanto, minha prática é shamatha. Se minha oitava consciência for Dharmakaya, aí isso já é iluminação. Mas eu estou nisso, eu olho em volta. Bom, eu estou aqui em casa, no meu quarto que eu decorei, arrumei, ajeitei. Todo mundo quer fazer outras coisas, mas aqui é uma sala de meditação. E eu estou aqui, no meio dessa casa agitada, que eu não estou mais aguentando. Eu espero que eu possa, enfim, por um momento, praticar o ensinamento do Buda. Entenderam? Prulum, bateu uma porta. A gente senta, calmo. E que ninguém me chame para lavar a louça. É assim. Mas a gente sente que a gente está dentro do Sansara, no Rio de Janeiro, em Botafogo, no apartamento, no sétimo andar e no quarto. E tá calor. É assim. A gente sabe tudo isso. E aí a nossa mente fica calma, muito calma. Mas é assim, ela está calma, mas a base dela, o ambiente é aquele. Então nós estamos calmos dentro de um ambiente que a gente sustenta como sendo aquele. A gente não entende o ambiente como vazio e luminoso. A gente não entende o ambiente como a base primordial da mente. Essa é a diferença. Então eu estou em shamatha. Eu simplesmente não estou dando sequência às várias coisas. Eu sento e já não sei se é com o olho assim ou com o olho assim ou assim. Tem várias instruções, né? Aí vocês vão acalmando, porque a coisa não é fácil, pessoal. Essa coisa de ser budista aqui em Copacabana, em Botafogo, não é fácil, não. Uma vez nós estávamos no meio de um retiro e começou um tiroteio. Aquilo foi bonito. Deu vontade de se atirar no chão. Foi em Santa Teresa, né? Foi bonito, assim, inesquecível. Aquilo que é retiro. Olha aí que maravilha, hein? Retiro que realmente testa a coragem, testa, né, a conexão com o Dharma dos praticantes. E aí, se der um tirinho, sai correndo ou fica lá, né? Firme, né? Como o Buda sob a árvore Bodhi, que disse assim: só saio daqui iluminado, mesmo que eu morra. Então, a prática de Shamatha, ela está no meio do ambiente comum. Então, as coisas nos distraem, as coisas nos perturbam, né? A base da mente está operando a partir de gosto ou não gosto, né? A partir dos 12 elos. Aí é difícil, tudo atrapalha a prática. A prática é sofrida, né? Por um longo tempo vai ser assim, a gente está lutando. Qualquer tirinho atrapalha. Qualquer tirinho, qualquer rajadinha de AK-47, né? Assim, coisa boba, e a pessoa, né, se aterroriza. Aqui no Abirate, às vezes aparece umas cobras. Qualquer barata. A barata a gente pega na mão. Agora a cobra já tem que cuidar mais, assim, né? Aí, às vezes, os praticantes se apavoram, mas seguem firmes, assim, né? Não desistem.
Hoje o Valdir estava roçando lá em cima, lá perto da caixa d'água, passou uma família de capivara. Capivara macho, fêmea, os filhotinhos. Diz que o macho estava bravo, estava com um filhote pequeno. Aí o Valdir estava lá, disse que passaram. Tchum! É assim, né? Natureza selvagem. E Mas na prática de chamata, quando eu estou na paisagem comum do mundo, eu estou tentando fugir do mundo, eu estou tentando me afastar, me ausentar, cortar o mundo, porque o mundo é perturbador, o mundo é desagradável, alguma coisa assim. Aí é uma luta, né? É uma luta, assim, da mente contra a própria mente. Uma luta perdida. Mas mesmo assim a gente tenta. A gente vai gerando a habilidade de se isolar. É um jeito de praticar. Mas aí o Buda descobriu, né, a duras penas, com muito tempo perdido, o Buda descobriu que se eu praticar shamatha desse jeito, aí quando eu volto para o mundo me incomoda do mesmo jeito ainda. Então, praticar shamatha na paisagem do mundo, na paisagem comum, em que eu estou tentando fugir do mundo, não vai funcionar bem. Aí, aí melhora. 2.10, autoconsciência. Aí nós estamos ali meditando assim, shamatha. Mas aí tem o seguinte, como é que a gente sabe que a gente está ali, com aquilo parado assim? Então a gente não está apenas ali, a gente está vendo que está ali. Portanto, tem alguma coisa vendo que nós estamos ali. Aí vem a instrução de Dudjom Rinpoche, que é maravilhosa, que a gente precisa lembrar. Ele diz, se a mente estiver agitada, você diz, a mente está agitada. Se a mente estiver calma, você diz, a mente está calma. Mas, alô? Quem é que está falando que a mente está calma ou que está agitada? Ops! Então tem um terceiro aspecto aí. Esse terceiro aspecto é inevitável. Nós não temos como sentar em silêncio sem que tenha como que uma voz interna, um movimento interno que nos bota em silêncio e que administra o que nós estamos fazendo e que sabe se nós estamos fazendo direito ou não. Então, isso nós vamos chamar de autoconsciência. A mente é consciente dela mesma. Esse é um ponto que a gente deveria refletir um pouco. Porque se a gente diz que a mente é autoconsciente, a mente poderia pensar: bom, essa autoconsciência pode surgir e pode não surgir. Se a autoconsciência não surge, isso significa que a mente não vê o que a mente faz. Mas como a mente pode se esconder dela mesma, né? Então a gente vê que não tem jeito. A mente sempre vai acompanhar ela mesma. Onde vocês forem, vocês vão com vocês mesmos. Não tem jeito de escapar, né? É melhor vocês se darem bem com vocês mesmos, porque não tem outra alternativa. É mais ou menos isso. Tem as pessoas que dizem: ah, eu me dou bem comigo mesmo. Eu não tenho problema com isso. Se eu estou sozinho comigo mesmo, eu estou bem. É um pouco isso, né? Então, nós estamos ali e tem uma mente que vê o que está acontecendo. Nós não temos como nos manter em shamatha sem essa mente que está nos impulsionando em direção a shamatha, nos mantendo naquele lugar e fazendo controle de qualidade. E essa mente, ela vê como? Como é que ela vê? Ela não vê por olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Ou seja, os processos de agitação ou estabilidade não são vistos pelos olhos, nem pelos ouvidos. A não ser em casos muito graves, né? Mas internamente a pessoa vê. Então a mente vê. Ela é autoconsciente. Isso significa que, fazendo shamatha, em vez de operarmos por olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, nós estamos operando pela autoconsciência. Então, shamatha promove a experiência de autoconsciência, que é por onde o caminho vai andar. É como se a gente estivesse agora atravessando para outra margem. A gente não atravessou ainda, mas nós estamos preparando o barco para atravessar. A gente já tem um instrumento de operação para ir adiante, que é a capacidade interna de olhar para a própria mente funcionando. Esse é o ponto. Então, essa função de shamatha, pessoal. Se a gente não praticar shamatha, nossa chance é pequena. Mas não é impossível. A gente pode praticar diretamente vipassana, mas é mais complicado, porque estando com mente um pouco caótica, é mais difícil a gente usar o processo da sabedoria. Por isso, shamatha é importante. Se nós treinamos shamatha,
nós ganhamos a capacidade de não embarcar e não ficar repercutindo originação dependente. Isso que a gente chamaria de distração, né? Isso é distração. Essa distração é o próprio funcionamento samsárico. Não é o samsara, é o modo samsara de operar. Mas aqui eu começo a usar o modo shamatha. E eu vou cruzar para o modo vipassana, que é uma capacidade interna de olhar as coisas. Esse modo vipassana vai me levar para outro lado, vai me levar a atravessar para outra margem. A outra margem é a visão Vajra. A visão Vajra vai surgir assim. Eu vou parar nesse ponto aqui, antes do além. Muito bem. Então aqui o Lama está descrevendo, né? Mais uma vez, pela bilionésima vez, a prática de shamatha, a importância dela, né, de construir esse observador interno. Então a mente tem que gerar essa capacidade de observar a própria mente, constantemente. Por exemplo, aqui, você está atento a alguma coisa, mas ainda assim tem um processo autorreflexivo que observa a mente se interessando por alguma coisa, né? Por exemplo, você tem o impulso de fazer uma ação não virtuosa, mas aí tem um observador que está vendo esse impulso de fazer a ação não virtuosa, antes da ação acontecer. Eu estou me sentindo irritado, mas aí tem alguém vendo a irritação acontecer. Então a mente se divide, né, no observador e naquilo que é observado. Então não é mais uma coisa tão grosseira quanto apenas o mundo externo e eu aqui dentro, mas agora a própria mente está dividida em duas funções. Uma que toma contato com o mundo e a outra que observa essa mente que toma contato com o mundo. Marcelo, posso Oi? te perguntar? Sim, Então, você explicando assim, se você está com o observador, mesmo não estando na posição de meditação, eu posso falar que a gente está em shamatha com esse observador atuando no se cotidiano? no cotidiano, você não está bem em shamatha exatamente, porque shamatha seria um estado assim estático de observação. No cotidiano, o tempo todo eu tenho que lidar, né, com os sentidos, então eu estou em movimento. Então, no cotidiano, a gente tem o que a gente chama de atenção plena. Ah, Atenção não é plena. shamatha. Não é o estado de shamatha. Shamatha produz a habilidade que eu vou carregar daí no período pós-meditativo, que seria esse de observar o que eu estou fazendo. Mas no pós-meditativo eu tenho que estar atento, né, a tudo que está acontecendo ao redor. Shamatha seria aquele estado de, assim, completamente estático, de não se mover, não importa o que surja na mente. Então, shamatha está relacionada, assim, a uma absorção meditativa, né? É um estado parado. Na perfeição de shamatha, né? Um estado parado, estático, em que o movimento da mente diminui a quase zero ou até zero. No dia a dia, a gente usa dessa qualidade que eu estou desenvolvendo lá na prática de shamatha para me manter atento, sim, a tudo que eu faço, observar, analisar também, porque no dia a dia eu já misturo duas coisas. Eu misturo a minha habilidade de atenção plena, né, que eu desenvolvi, para me ver fazendo as coisas. Por exemplo, se você não está se vendo fazer as coisas, você faz as coisas de forma meio atabalhoada. Você vai pegar uma coisa, derruba, você vai ligar uma coisa e colocar outra no lugar. Tudo é meio caótico, assim, quando a gente não está atentos aos nossos movimentos no dia a dia. Seja de corpo, seja de fala, seja de mente, né? Então, a nossa ação, o nosso movimento fica meio caótico. Quando eu tenho mais atenção plena, eu faço as coisas com mais cuidado, com me machucando menos, quebrando menos, fazendo menos confusão no mundo, né? Com mais atenção plena. Só que aí eu já estou analisando também, porque no dia a dia eu já estou com o Dharma todo na mente, então eu já estou vendo a impermanência das coisas, estou vendo os efeitos kármicos, estou vendo o sofrimento do samsara, estou vendo como as coisas todas são originadas dependentemente. Então já tem uma vipassana acontecendo junto também. Minha mente está analisando, ela não está só testemunhando o que está acontecendo, né? Eu estou pensando sobre o que acontece. Eu vejo, né? Recebo uma notícia.
alguma pessoa conhecida descobriu que está com uma doença grave, né? Daí você vê, puxa vida. Então, né, como que é, né, assim, a noção de saúde, doença, os karmas, a originação dependente, as consequências das ações, funcionamento das células, uma complexa originação dependente que de repente pode dar errado. E aí a pessoa se descobre com uma doença grave, né? E você contempla aquilo, né? Contempla. Você sabe, né, que todo mundo é impermanente, você sabe que ninguém é fixo, todo mundo é vazio, no sentido de que não tem uma base fixa, né, para ninguém. E você vê aquela pessoa passando por transformações, brota compaixão, brota amor, interesse, você ajuda a pessoa como é possível e vai olhando, né, como que o samsara se manifesta infinitamente, de forma luminosa diante dos teus olhos, tudo mudando, tudo se alterando, e você relaxa diante dessas aparências do samsara, mesmo as mais terríveis. Então esse seria como que eu vou introduzindo o Vipassana, né, no dia a dia, assim, no meio das aparências. Eu uso de Shamatha a estabilidade da mente e de Vipassana eu uso a capacidade de análise, né, para estar atento a isso o tempo todo. Né, Glenda? Oi, Marcelo. Quando você fala desse observador interno, mas ele pode ser muito confuso também, né? Porque, por exemplo, meu observador interno fica me cobrando o tempo inteiro. Olha só o que você está fazendo. Olha, caiu de Ah, novo. Olha, e agora? Ah, sei. tal. Nossa, devia estar fazendo isso. Ah, entendeu? Então, Sim. é Não. uma É por isso confusão. que o observador interno apenas, ele não é o suficiente. Ele é útil, né? Mas ele pode, por exemplo, assim, esse tipo de situação que você descreveu, o observador julgador, ele não tem sabedoria, não tem vipassana. Ele até observa o que está acontecendo, mas ele tira conclusões errôneas. Ele tira conclusões como se houvesse um eu que deveria dar certo e ter sucesso e fazer tudo certinho. Então, é uma mente ignorante também, é uma mente confusa. Ela observa, mas tira conclusões errôneas sobre o que observa. Por isso que eu preciso da observação de Shamatha aliada à sabedoria de Vipassana, de ver as coisas com clareza. Por exemplo, o auto-julgamento, ele, ele é uma loucura da mente, né? Assim, é uma viagem interna. Porque a gente deveria observar, por exemplo, o nosso comportamento, as coisas que são feitas a partir do movimento mental. A gente faz, às vezes, ações não virtuosas. A gente, de repente, grita com alguém porque a pessoa me irritou, me incomodou, aí eu explodo. Aí eu vejo as consequências da ação negativa, da fala agressiva. Eu vejo que não é bom para mim, não é bom para o outro, não é bom para ninguém. E aí, vendo isso, eu apenas concluo: é melhor não fazer de novo. Mas não tem assim um processo de, como eu sou horrível, como é que eu fiz de novo? Nossa, eu já pratico há tantos anos, não deveria mais estar acontecendo, mas ainda acontece. Acho que eu não levo jeito para isso, acho que eu não sirvo para nada. Minha mãe tinha razão, eu não sou para, sou um zero à esquerda, né? A pessoa entra numa ladainha interna de uma construção confusa que é completamente mentirosa, ilusória, mas ela entra, né? Então são vozes, vozes enlouquecidas que estão lá falando na mente da pessoa. Aí o praticante ele olha para essas vozes e também vê, essas vozes são de quem? Vieram da onde e para onde vão? Quem são esses fantasmas que estão aqui berrando dentro da minha cabeça? Então a gente olha um pouco para isso e vai soltando essa voz julgadora, essa voz pessimista, negativa, né? Seja lá qual for. Da mesma forma, o oposto, se a pessoa se olha e diz, eu sou maravilhoso, não tem ninguém como eu, ninguém está mais elevado do que eu, alguma coisa assim, orgulho, né, arrogância, a pessoa diz assim, não, deixa comigo que eu resolvo qualquer coisa, coisas do tipo assim, né, que a gente ouve as pessoas falarem assim, que dá até pena, né, quando ouve, mas as pessoas falam, né, e aí você também olha para isso quando brotar em você o contrário, né, assim, essa arrogância, e quem que é esse que acha que vai dar conta das coisas e que tem algum tipo de poder real, né? Então ambos são vazios e luminosos, são apenas construções de Alaya Vijnana. São, assim, reflexos fantasmagóricos, são miragens. Então, tanto aquele que julga quanto aquele que eleva demais, ambos são fantasmagóricos.
Então a gente vai analisar isso muitas vezes, até desmontar esse tipo de voz interna, Helena, que não vai mais te infernizar, né? Que dá vontade de dizer, cala a boca, não aguento mais. Esse grilo falante, essa consciência que me diz o tempo todo que eu estou errado, faço tudo errado, né? Uma coisa assim. Então a gente vai, mas não vai conseguir se afastar dele pela disciplina, pelo esforço, mas sim por ver que ele é apenas uma voz enlouquecida, assim, né? Que não tem sentido. E Mariana? Oi, estou num momento aqui complicado com meus dispositivos. Não sei se vocês estão me ouvindo, eu estou com um probleminha no meu Estamos áudio, né? ouvindo em alto e bom som. Tá, que ótimo. Sobre essa questão que você estava falando, achei interessante colocar, acho que foi Norine, aliás, várias pessoas colocaram a respeito da palestra, né, do David Law. E eu assisti, na verdade, a palestra dele, estava assistindo antes da sua aula, que ele deu. Eu achei o máximo, eu nem sabia disso, mas parece que foi, né? Ele deu no Congresso Nacional, foi isso? Uhum. Uhum. Foi, né? Eu achei fantástico. Estava assistindo e eu achei interessante a forma que ele colocou, porque ele vai falar, que eu entendi, quando ele vai falar dessas vozes, eu achei muito interessante, né? Que ele vai falar assim, a nossa forma de ser é um processo, né? Ele vai falar, não, a forma como nos vemos é uma construção psicológica e sociológica, e que ele vai falar também para o público leigo. Ele vai falar, o nosso senso de self é uma série de construções habituais e formas de ser, de agir e de atuar. O nosso senso de self, porque ele vai falar de Dukkha, né? É, que seria, no caso, esse senso de self, que ele vai falar que é o, digamos assim, Jung falaria do falso self, né? Que seria esse diálogo interno, né? Que a colega falou, que é o que a gente acha que é a gente, mas não é a gente, é apenas uma construção. E eu aí achei interessante porque ele trouxe essa questão do condicionamento, né? Das construções que a gente tem desde a infância, que vem é, do lugar que a gente está inserido, da formação que a gente teve, né, psicológica, sociológica, que aí ele vai desconstruindo tudo, né? Uhum. Ele vai falar que o self não é uma coisa separada, e a gente tem a realidade própria, né? Até ele chegar na sensação de falta. E essa sensação de falta é que a gente vai levar, que ele vai falar da questão do Dukkha, né? Como a questão da gente precisar realmente estar no mundo achando, se cobrando, achando que a gente precisa realmente estar sendo suficiente. Eu achei interessante, ele usou até suficiente, cara. Uhum. Amei. Só Sim, faltou suficientemente bom. A Maria mais ainda. sim. É, o bacana, né, esses mestres que tentam gerar essa linguagem que acessa os não budistas, né? Ou seja, uma tentativa de explicar a coisa de um modo que seja acessível, né? Não usando apenas os termos técnicos do budismo, é necessário mesmo para poder se comunicar, né? Isso é bom. Por exemplo, todo o trabalho que o Dalai Lama fez com muitos psicólogos e psiquiatras e neurocientistas. Então, tem muitos livros publicados do Dalai Lama junto com vários, né? Por exemplo, o Daniel Goleman, né? E vários outros, assim, que o Dalai Lama fez em parceria, porque aí vai surgindo, né, essa ponte entre budismo e psicologia, sociologia, psiquiatria, né? O Trungpa dizia que a linguagem com a qual o budismo tinha que dialogar era da psicologia e não a linguagem religiosa, porque o budismo no Ocidente ele não iria penetrar como uma religião, mas como um estudo da mente mesmo, algo que a psicologia e a ciência estavam buscando, né? E não a religião. As religiões não buscam isso. Então acho que foi uma boa, né, forma, uma boa abordagem.
E se a gente for olhar, né, realmente é a forma que tem funcionado melhor, assim, para dialogar. A abordagem meramente religiosa, por enquanto, não pega muita gente, né, no Ocidente como um todo. É uma cultura muito distante, muito exótica, assim, para nós, né? Mas o aspecto de estudo da mente, das emoções, do comportamento, e é isso, os condicionamentos. No jargão budista, é isso, ou seja, samskaras, marcas mentais acumuladas ao longo de infinitas vidas, e obviamente nessa vida, desde a concepção, a gravidez, o nascimento, a família, a, a, a tribo, a vila, a cidade, o país, tudo isso afeta o nosso comportamento, né? A gente vai, como a nossa mente é livre, ela vai se moldando as condições, vai gerando, né, ali uma outra originação dependente, né, uma construção específica. E aí o budismo nos ajuda a recuperar a lucidez de ver que nós somos apenas isso, né, construções a partir de causas e condições, e que nenhuma dessas construções é a minha essência, é o meu self, né? Ele usou essa linguagem, né? A gente usa assim, né? A essência pessoal, né? Não há um eu, não há um Atman, né? De acordo com a forma como o Buda explicou. A gente vai vendo que eu sou apenas o potencial de criar assim, infinitas manifestações, identidades, e não tenho necessidade de me fixar, de me apegar a nenhuma dessas identidades, porque todas elas surgem, duram um certo tempo e desaparecem. É como bolhas de água, assim, né? Que, pof, de repente explodem. E a gente não se apegando às bolhas, a gente não sofre pelas bolhas quando elas desaparecem. Então, esse é o processo que o Buda ensinou. Ou seja, é um processo de entender a realidade como ela é. Não é um processo religioso. A gente poderia dizer religioso no sentido de se reconectar à verdade, né? Aquilo que realmente é. Ou seja, entender as coisas como elas se constroem, como se manifestam e como andar no meio disso. Isso é o que o Buda ensinou. Então, aí tem um paralelo muito interessante, sim, com essas linguagens todas. E é isso, né? O David Lloyd está aí viajando o Brasil, né? Trazendo, né, essa importância, né, da preservação do ambiente, né, do espaço ao redor, para a gente poder ter uma sociedade mais saudável. Porque Ele fala do ecodharma, achei tão exato, interessante isso que ele trouxe lindo, do né? ecodharma. O Que ecosattva, né? O é, ecosattva é aquele que preserva, né? Não só um bodhisattva, mas um ecosattva, alguém que cuida do ambiente, porque sabe que o ambiente é favorável para a prática, para a liberação. Então, por exemplo, por que o Lama Santen já criou essas aldeias, né, há tanto tempo? Porque o Lama, ele vê que o ambiente externo ajuda a prática interna, favorece a cura dos elementos nas pessoas. As pessoas estão com os elementos desequilibrados. O estilo de vida moderno acelera o desequilíbrio dos elementos. Muito barulho, muita agitação, muita velocidade, muitas substâncias intoxicantes no ar, na água, no solo. Então, a vida na grande cidade é uma vida mais desafiadora, porque os elementos de perturbação são muitos. Uma vida mais próxima da natureza, apesar das cobras, baratas e do clima também, né? Muita chuva, muito sol, muito isso, muito aquilo, ainda assim são espaços em que os elementos são melhores. Eu vejo aqui no Abirate, a gente no final de semana assim separa, de repente dá uma parada assim. Aquele silêncio total em todas as direções, um barulhinho aqui, um barulhinho lá. Aí você olha assim para fora, só vê verde, vê o céu azul, vê o sol. Você vê assim, ah, é bom estar aqui, favorável, né? Então todas as aldeias, né, elas têm esse propósito de ajudar as pessoas a reequilibrarem, né, os elementos. Claro que dá para fazer isso na cidade também, mas é mais desafiador, né? A pessoa medita lá 1 hora de chama de manhã, assim, ah, que maravilha. Aí ela desce para ir pegar o metrô. Naquele horário que tá todo mundo indo trabalhar, assim, tipo 8h30, 9 horas, ela vai pegar o metrô. Né? Aí ela, rapidinho, a chama tá dela desaparece, assim, né?
A pessoa fica toda tensa, né, no metrô, assim, lá, toda lata de sardinha, assim, né, apertada. Então, é um pouco mais difícil, mas é possível. Claro que é possível, né? E aí, Pedro? E Marcelo, gente, pegando um gancho aí do que o David Lloyd falou, ele teve um negócio que ele falou que para mim foi interessante, que ele falou assim, a gente como praticante pode achar que é uma distração, né? A gente fazer ações visando proteger o meio ambiente ou sociais, assim. Não, tem que praticar, né? Praticar. Eu, pelo menos, eu caio um pouco nisso às vezes. E aí parece uma distração, assim. E aí, na visão dele, não, assim. Na visão dele, é uma parte importante do caminho, na verdade. Essa ação no mundo, ela complementa o caminho, ela é uma parte Tá? importante do caminho, que o caminho fica meio capenga, se não tiver esse Certamente, aspecto. a verdade. Para mim é óbvio, né, depois que o mestre fala, assim, mas a gente vê onde é que a gente estava ignorante. É A gente interessante. não presta atenção, né, naquilo, né? A gente já está fazendo aquilo. Da Por exemplo, brochar, né, realmente da prática, pela prática no mundo. é, por exemplo, assim, o Buda já sugeriu isso e todos os professores posteriores sugerem a mesma coisa. Cuidem do ambiente, transforme o teu ambiente ao redor numa terra pura, né? Com pássaros, com lagos, com árvores, com flores, as abelhinhas zumbizando. Isso aí está descrito nos sutras, nos tantras, né? Esse ambiente assim favorável. Lembra da descrição das terras puras, assim, Sukhavati, Abirati, a terra e o Lokot, todas as terras puras das deidades, elas são descritas dessa forma. Então, existe esse cuidado, sim, com o ambiente. Você pega, por exemplo, aqueles monastérios chineses, japoneses, assim, a beleza, né, do ambiente, da natureza, é uma coisa muito bem cuidada. Sim, a gente deve dedicar ação, sim, para cuidar do externo, cuidar do mundo, cuidar dos animais, cuidar das pessoas, né? Então, assim, a visão ecológica é uma visão de puro bom senso, né? Um puro bom senso, ou seja, preservar o espaço, né? O espaço que a gente vive e não alterar demais os complexos fluxos, né? Dos elementos do clima, dos elementos do relevo, né? A gente vê, por exemplo, isso está acontecendo no sul, Porto Alegre. A gente vê a complexidade, né? Assim, o desastre de algo assim que já, né, que obviamente vai acontecer em algum momento. Então, às vezes a gente tem no Sansara, a gente faz umas coisas erradas assim e acha que se fizer figas não vai acontecer nada com a gente, sabe? Mais ou menos isso. É uma coisa, é tipo a criança que coloca o cobertor em cima da cabeça e acha que assim o bicho-papão não pega ela. Ah, se eu me esconder embaixo do cobertor, ele não vai me pegar. Então a gente faz um monte de bobagem e fica torcendo para não dar ruim. Né? É óbvio que uma hora vai dar ruim, né? Uma hora vai chover um pouco mais e, sei lá, a encosta de Petrópolis vai escorrer, um monte de gente vai morrer. Que lá se faz uma cidade entre um lago e uma lagoa gigante. Uma hora vai chover demais e vai subir, é óbvio que vai subir. Eu achei interessante, né? É, tem essa coisa, né? De a gente ocupar espaços que, por exemplo, os indígenas não ocupavam. Porque eles sabiam que lá a cada 100 anos, por exemplo, dava um desastre. A gente, não, nós vamos domar a natureza, a visão do século XVIII em diante, especialmente, né? Nós temos o conhecimento e o poder de domar a natureza. A natureza é nossa inimiga e nós vamos vencer. Essa é uma visão predominante até hoje. E a gente acha, né, que vai ter recurso tecnológico para superar tudo. É uma visão meio arrogante e míope, né? Bastante míope. Então, o melhor seria esse equilíbrio, assim. E não é perda de tempo, com certeza, né? Agir no mundo para que o mundo fique melhor em todos os sentidos. Por exemplo, gerar menos lixo, gastar menos combustível fóssil, usar mais recursos naturais, reciclados e etc. Tentar diminuir a tal da pegada ecológica, né?
ficar zanzando menos para lá e para cá, só se realmente for necessário. Então, assim, diminuir, né, o nosso impacto no mundo, o que a gente come, o que a gente veste, o que a gente usa, os produtos que a gente compra, né, as químicas todas e coisas artificiais que a gente não sabe bem, né? Se conversa assim com os médicos, todos dizem assim, né? Por exemplo, estava hoje conversando com uma médica que é especialista, né, em fígado, em transplante de fígado. Ela diz assim, nossa, a taxa de câncer de fígado em pessoas mais jovens assim vem aumentando numa proporção absurda nos últimos 30 anos. Ou seja, o fígado está detonado, né? O fígado não é o laboratório do organismo, né, que vai ajudar a produzir, filtrar as coisas e etc. Ou seja, tem muita química, muitas substâncias que são alienígenas para o nosso corpo não dá conta, não consegue lidar com aquilo e em algum momento dá alguma doença. Então, um mundo muito artificial, com produtos, por exemplo, alimentos industrializados, isso aí é um tiro no escuro que a gente consome esse bando de coisa industrializada. Não tem um tempo de teste suficiente para saber os impactos no organismo humano. É diferente assim, os humanos comem, sei lá, banana, manga há centenas de milhares de anos. E aí aquilo tem um efeito. Só que daí a gente começa a alterar geneticamente a banana, a manga, para ficar mais doce, para ficar mais molinho, para a casca ser fininha. A gente vai alterando tudo e a gente não sabe bem das consequências, né? A gente vai colher aos poucos os resultados e aparentemente não são muito bons. Então, aí sim, faz todo sentido todo esse trabalho, né, do David Loy. Também tem muito a ver com o budismo engajado, né, do aquele mestre americano, como é que é o fundador lá do budismo engajado mesmo? Bernie Glassman. Glassman, isso, Bernie Glassman, exatamente. Então, né, o monge Corro também tem andado para lá e para cá, né, ensinando, explicando esse movimento. Então, tem isso, né? Então, o budismo ele sempre foi engajado. Se a gente for olhar os sutras do Buda, eu já li no Buda Dharma eu li com certeza, mas eu acho que já li também com vocês aqui como que os discípulos do Buda inventaram a reciclagem de materiais. Não sei se vocês lembram aquela situação em que a Sangha ganha 500 conjuntos de roupas novas para os monges. Então a Ananda recebe, né, de um benfeitor 500 conjuntos. E aí um governante que estava por ali, o rei, olha, nossa, que excesso, né, de roupas. Por que tudo isso? O que vocês vão fazer com as antigas? Né, para que trocar tudo isso? Aí a Nanda começa a contar. Então, as roupas antigas serão recortadas e transformadas em cobertores. Vão ser, né, costuradas e vão virar cobertores para os monges e monjas. Mas e os cobertores antigos, o que vocês vão fazer? Eles serão recortados em pedaços menores e virarão um enchimento de almofadas. E os enchimentos antigos de almofadas, o que vocês vão fazer? Então ele vai mostrando como que na Sangha do Buda havia uma preocupação em usar bem todos os recursos da natureza, assim, de uma forma racional, né, de uma forma de reciclagem mesmo. No final, assim, a sobra da sobra da sobra, eles iam misturar com o barro e fazer paredes de casas para os monastérios, assim. Eles iam transformar em construções. Então, isso é interessante. Tem, por exemplo, a disputa pela água de irrigação. Então, o Buda vai mediar uma situação em que uma tribo da parte de cima do rio estava desviando água demais para a sua produção e faltava água para a tribo da parte de baixo do rio. Então, daí o Buda também consegue chegar a um acordo, né? Então, o budismo, ele é, por natureza, engajado. Claro que existe o período de recolhimento para a prática individual, em que cada um, né, vai fazer retiros, vai fazer práticas, vai intensificar o treinamento da mente, mas aquilo é apenas treinamento, não é o propósito do caminho, né, ficar isolado, de modo algum. Né? Você olha o Buda ele era isso, ele não era visto como um místico, um maluco lá isolado. Os reis se aconselhavam com ele, os generais se aconselhavam com ele, os negociantes se aconselhavam com ele. Ele sempre dava conselhos assim equilibrados para qualquer um. Por exemplo, um noivo e uma noiva que iam conversar com ele dentro daquele sistema, né, antigo indiano, ele dava. Bom, então um bom noivo deveria andar assim, assim, assim assado. Uma boa noiva deveria andar assim, assim, assim assado. Então, o Buda, ele lida com a verdade relativa sempre de uma forma equilibrada, né?
sempre prática, lúcida. Não tem nenhum misticismo assim, tipo, vamos pegar a nave-mãe e abandonar o planeta, uma coisa assim, né? Definitivamente o budismo, ele é empírico, ele é pragmático, assim, ele lida com aqui e agora, né? É muito interessante. Mas aí, de vez em quando, alguém tem que enfatizar um ponto, né, específico. Isso é legal. Por exemplo, a gente também já fez o estudo do Lama e o Economista. É um dos livros do Lama Santen, né, que são diálogos dele com o Vitor Caruso, um economista. Então é muito bom de olhar, porque trata justamente de como que o budismo vê essas várias teorias econômicas ao longo da história, né? Então é legal ler, assim, ver os comentários do Lama, uma coisa hiper prática, né? Funcionamento econômico da sociedade. Isso é necessário. Não, vamos abandonar a economia. Isso não é possível. Tem algum tipo de mecanismo de troca, seja qual for, né? Tem incontáveis formatos. Então, é isso, né? É bom ouvir esses mestres que falam dessas outras. Por isso que o Lama sempre fez, né? Diálogos, budismo e sociedade, budismo e educação, budismo e ecologia, budismo e budismo. A gente fez vários diálogos, assim, desde começou em 2005 para 2006. Foi o primeiro diálogo budismos e ecologia, lá no Caminho do Meio. O templo não estava nem pronto ainda, o primeiro. Budismo e ecologia. Aí em 2006 teve o segundo, Budismo e Ecologia também. E aí depois nos 108 horas, que era 72 horas de paz antes, depois virou 108, seguiram nesses diálogos variados e muitas coisas boas, né, surgiram desses diálogos assim. Então isso é bem, se tem, eu acho assim, né, o, algum professor de budismo que enfatiza essa interação com a sociedade assim, Lama Santen, olha, é difícil você encontrar mestres tibetanos, chineses, japoneses, seja de onde forem, que tenham essa linha de diálogo aberta tão ampla assim com a sociedade, né, em vários aspectos. Que geralmente os mestres são mestres de budismo mesmo, eles falam sobre a vida cotidiana, claro, mas eles não abrem muito assim realmente, né, esse leque de diálogos assim, né? É uma coisa que no SEB é bem normal, assim, vem sendo feita desde sempre, né? E aí vem esses professores que enriquecem, né, que mostram o trabalho que eles vêm fazendo também. Por exemplo, né, Dzongzar Arquentes há pouco tempo falou, há uns 2 anos, né, da importância de criar escolas, né, para as crianças, né? Então o Lama vem fazendo isso faz uns 15 anos já, né? Então, essa visão, né, de como então, é como se os tibetanos eles estão aprendendo a como lidar com os ocidentais, né, com o budismo no Ocidente. Como a gente sempre fala, né, que o Trungpa Rinpoche talvez foi um dos que mais entendeu a mente ocidental. E os outros professores eles vão observando assim, né, eles vão vendo como entrar, né? O Zonzer faz isso muito, né? Filmes, intervenções mais assim não convencionais, né? Formas de vestir, formas de explicar. Então ele vai quebrando um pouco, né, a tradição também, mas sem perder a tradição, para ajudar os ocidentais assim a acessarem mais, né, o budismo. Então isso é uma necessidade, a linguagem. O Lama Santen sempre falou assim, nossa, eu vi os professores tradicionais chegarem na década de 80, né, no Brasil e tentarem ensinar os brasileiros no formato tradicional mesmo dos tibetanos. E no primeiro encontro tinha 50 pessoas, no segundo tinha 25 pessoas, no terceiro tinha 10 pessoas e daqui a pouco não tinha ninguém, porque ninguém aguentava aquela abordagem seca, aquela abordagem de apresentação do sofrimento do samsara longo, detalhado, né? Então é um jeito, né? Então isso é pedagogia, ou seja, como transmitir o Dharma de uma forma acessível, compreensível, né? Como, né, o Lama brinca lá no Meditando a Vida, por exemplo, né? Ele vai falando de tudo, fala de futebol, fala de relações, fala do que as pessoas querem ouvir, né? As pessoas querem ouvir sobre isso, o que elas vivem, elas não querem ouvir apenas. Claro que tem aqueles que gostam do budismo em si, que daí querem saber da história do budismo, né, dos aspectos específicos do budismo ao longo da história, isso, claro. Mas a grande massa quer saber isso das suas dores, dos seus problemas, do seu dia a dia. Quando a gente perde alguém, alguém morre, o que é que eu faço? Como é que eu lido com a morte? Alguém está doente, ou isso, como criar uma criança nos princípios budistas. Todo mundo quer saber de coisas práticas.
né? A teoria para alguns é legal, assim, mas não é tão viva, né? Então, essa linguagem é bem importante. Então, o David Loy fazendo um trabalho maravilhoso aí, né? Assim, viajando o mundo, mostrando isso. Assim como, por exemplo, Alan Wallace, né? Debatendo com a ciência intensamente para mostrar, né, as limitações do pensamento científico dominante. Muito interessante. Então, tem alguns professores que têm essa habilidade desse diálogo além do budismo, não é? E o David Law é impressionante como é que ele faz um paralelo, fica muito claro nessa questão ambiental com o budismo, assim. A gente agir, por exemplo, a ação ambiental, social, é um reconhecimento da inseparatividade, né? Sem dúvida. A gente não agir desse jeito é uma ignorância, né? A gente achar que a gente está separado completamente, que está tudo bem, a gente Não faz o menor aqui a gente vai sentido. ficar bem cagando tudo ao nosso redor, né? Quer dizer, é meio que a gente opera meio que assim, né? Eu preciso satisfazer as minhas necessidades e custe o que custar. É. Por exemplo, consumir as coisas assim sem controle é uma incompreensão da originação dependente, é ignorância. Por exemplo, se chega uma jaqueta barata na minha mão pela Shein, eu deveria entender que tem uma cadeia de originação independente por trás, muito complexa, e que tem muita confusão por trás disso. Da matéria-prima, da extração da matéria-prima, da cadeia produtiva toda, da mão de obra semi-escravizada que está produzindo aquilo, e todo o mecanismo de transporte. Qual é o sentido de eu trazer uma jaqueta da China, transportar através de um navio milhares de quilômetros nos oceanos para chegar na minha mão uma roupa? Não faz o menor sentido esse processo globalizado do ponto de vista da originação dependente. É assim, é como a gente está gastando a rapa do tacho. Vamos gastar tudo, vamos consumir tudo de uma vez só, vamos vender tudo. É uma loucura total, assim, né? É uma loucura total. E é isso, os povos originários, os indígenas, viviam só com os recursos ao redor deles, de modo mais equilibrado, não que fosse perfeito ou que seja perfeito, mas eles tinham uma pegada ecológica infinitamente menor do que a nossa, ou seja, né, as condições de vida seguiriam favoráveis por mais tempo, num modo de vida mais simples, mais assim, né, com menos conforto, com menos coisas. Seria melhor, assim, para, né? Agora, do ponto de vista budista também, é aquilo, o mundo é virtual como todo o resto e uma hora vai dar ruim, sim, no planeta Terra, isso aí é fatal, seja pela ação humana, seja pelo próprio movimento do planeta, seja porque um asteroide se chocou contra o planeta, seja porque houve uma guerra nuclear, a gente não sabe, mas não tem, assim, uma duração muito longa, né, a vida humana aqui nesse ambiente. Mas como a mente ela não se extingue com a morte, então tem infinitos mundos paralelos de renascimento. O Buda falou, né, dos bilhões de universos, todos com seres sencientes como nós. Então, vocês não se preocupem que não vai faltar lugar para renascer, né? Agora, se vai ser tão favorável quanto essa terra, né, azulzinha, né, com suas águas maravilhosas, etc., a gente não sabe, né, as outras formas de renascimento. Então, no ponto de vista do budismo, vale a pena preservar o planeta porque ele é muito favorável, sim, para a prática do Dharma. É muito favorável às causas e condições. Então, se a gente destruir essas causas e condições, atrapalha a prática, então não é bom para ninguém. O planeta em si não é o propósito. Vamos preservar o planeta. Para quê? Né? Para preservar a possibilidade da manifestação da natureza búdica. Aí faz sentido. A gente não vai entrar também na ecologia como ativistas da ecologia por um propósito em si. Por exemplo, as aldeias do SEB, elas são ecovilas? Elas não têm o propósito de uma ecovila. São aldeias budistas, que também preservam, obviamente, o aspecto ecológico, produção de alimentos, etc., né? Mas não é o propósito em si. Que as coisas do samsara são todas impermanentes, né? São todos objetivos que vão dar em nada no final. São objetivos frustrados de saída, né? Infelizmente, essa não é uma notícia muito boa, né, para os ativistas assim. Tudo pelo aquilo que a gente luta e batalha é impermanente. Não vai durar muito tempo. Mas até isso David fala também, né? Quer dizer, o ativismo sem sabedoria
Ele se esgota, né? Tem que ter O sabedoria. ativismo, sem sabedoria, ele vira o fanatismo, e daí do fanatismo a gente parte para a luta armada, né? Isso acaba acontecendo com os grupos, né, que vão radicalizando. Tipo assim, ó, ninguém faz nada, ninguém faz nada, ninguém faz nada, vamos explodir uma bomba lá então, para ver se eles olham para isso e fazem alguma coisa. Isso acaba sendo um raciocínio lógico, né? Um dos processos radicalizantes, assim. Só sofrimento, né? Então, o samsara é confusão, ele não tem causas que valham a pena mesmo. A gente ajuda, a gente tenta agir para ajudar os seres em todas as direções, não importa de onde venham, como são, a gente ajuda todo mundo. Mas a gente assim, a gente não tá, se alia a um grupo contra outro grupo. O praticante budista ele nunca está contra alguém. Nós estamos contra os capitalistas. Não estamos contra ninguém, imagina. Inclusive, nós somos grandes capitalistas, né? Não estamos contra ninguém. A gente está aí para ajudar todo mundo, né? Essa é uma visão melhor do que assumir, né? Então, aqueles que poluem o ambiente devem morrer. Uma coisa assim. Não funciona. Então, é amor e compaixão em todos os lados, mas sim, com bom senso. Quando a gente lê os sutras, o Buda fez isso de um modo perfeito. Ele dava conselhos equilibrados para todo mundo, para organizar sua vida, para viver melhor, inclusive para usar melhor os recursos naturais, né? Tudo muito equilibrado, assim. A mente lúcida, ela cuida, obviamente, do ambiente, né? Não tem como não cuidar, não faz sentido não cuidar. É uma burrice não cuidar, né? Então, mas é bom quando alguém foca essa questão em específico, né? Muito bom. Então, vamos ficar por aqui. Semana que vem a gente segue. Estamos olhando aí. O Noma está descrevendo a prática. Chama-ta, vamos chegar na presença daqui a pouquinho. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Kien Lop Cho Song Ring Lo Che Zam Ling Sa Sung Cha Par Tru Ju Chok Song Nang Ma Dan Nedral Do Sung Ele Chu. Então, boa noite para nós. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Obrigada. queridos. Obrigada, Marcelo. Um abraço. Obrigado. Até semana que vem. Obrigado, Marcelo. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau. Até já. Obrigado, Marcelo. Desculpa Obrigada. monopolizar aí, gente, o microfone. Pode sim. Tchau.